Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos dentro da nossa lição será Recursos disponíveis para a família de Deus. Há um texto que serve como base aqui para o nosso tema, pelo menos dois deles. O primeiro deles, João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O outro texto, João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se há um dos dons que Deus concedeu à humanidade, que podemos dizer que foi um dos maiores presentes concedidos a nós, foi o dom da salvação. Quando a humanidade foi envolvida pela rebelião, quando o inimigo das nossas almas trabalhou para poder tentar fazer com que a humanidade se envolvesse no contexto da rebelião e abandonasse o Deus Criador do céu e da terra, abandonasse o Pai Criador, o Senhor Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Não fez com que simplesmente com um piscar de olhos nós desaparecêssemos. Algum tempo atrás conversava com uma pessoa que me disse: pastor, por que Deus simplesmente, se Ele é tão poderoso assim, por que Ele não fez com que o ser humano, quando pecou, desaparecesse por uma fração de segundos e apagasse da mente de todos os seres a existência do ser humano um dia dentro do contexto do universo? A razão é simples: o amor é muito maior do que a nossa capacidade de fazer bobagem. Algum tempo atrás, a minha filha me procurou e disse assim: pai, posso fazer uma pergunta? Eu disse: pode, filha. Ela disse: pai, se por acaso eu resolvesse em algum momento da minha vida abandonar a Deus, bem como seus caminhos, viver uma vida completamente diferente da que você escolheu, o que é que você faria? Eu parei e pensei algumas coisas e então eu disse a ela mais ou menos o seguinte: disse: filha, se por acaso você escolhesse viver uma vida sem Deus, viver uma vida sem comprometimento com Deus, eu acho que eu te amaria ainda mais do que amo hoje, entendendo que talvez nós tivéssemos apenas essa vida para poder viver a experiência de pai e filho. Porque o meu amor por você nunca deixaria de existir porque você fez escolhas erradas. Se eu fizesse isso, eu estaria negando o amor de Deus para comigo. Porque foi assim, Deus nos amou. E João, principalmente quando vai falar sobre o amor de Deus, ele diz: e não existe nada demais em relação a isso, porque não fomos nós quem amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. O amor de Deus para conosco fez com que Ele trabalhasse de todas as formas para fazer com que nós retornássemos para os seus caminhos, para que nós pudéssemos permanecer dentro daquilo que é o propósito dele para nós. E mesmo quando escolhemos viver um estilo de vida diferente daquele que Ele propôs para nós, Ele continua nos amando até o fim. O amor de Deus não é um amor condicional, ele é totalmente incondicional. E é esse amor que nos atrai. O apóstolo Paulo, quando foi falar a respeito dele, ele disse: o amor de Cristo me constrange, me motiva. Nós somos atraídos por esse amor. É impossível compreender, entender esse amor, até onde esse amor levou o Pai a se doar por nós, o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, a também se doar, e ficarmos imparciais diante disso. É impossível. O amor de Cristo é maior do que a nossa capacidade de fazer bobagem. O interessante é que eu estou, nesse momento, em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Estou tirando aqui alguns dias de férias, junto na casa do meu sogro e da minha sogra, passando aqui as festas. E enquanto estou gravando esse vídeo aqui, às margens do Lago São Bernardo, que é um ponto turístico daqui da cidade, agora há pouco um rapaz estava passando por aqui. Tem aqui uma pista de caminhada aqui do lado, e bem aqui do lado, enquanto ele passava, ele mencionou que estava ouvindo aquilo que eu estava falando. Eu estava gravando a lição de ontem, que falava um pouco sobre Davi. E enquanto ele falava, enquanto ele ouvia, ele parou para poder escutar. Eu aqui de canto de olho percebi, enquanto ele atrás de uma das árvores, ele ouvia aquilo que a gente estava dizendo aqui no estudo da lição a respeito de Davi e de como Davi tinha sonhado em construir um templo para Deus,
mas que Deus mencionou que Salomão aqui ia construir, e estava ali falando um pouco sobre isso. Quando eu terminei, ele se aproximou e disse: me desculpe a inscrição, eu fiquei aqui ouvindo aquilo que você estava falando sobre Davi, eu sou apaixonado pela história dele, e começou a contar um pouco da sua própria experiência. Enquanto ele falava sobre a história de más escolhas que havia feito no decorrer da vida, e a vontade que ele tinha de poder servir a Deus, eu tive aqui a oportunidade de poder dizer para ele como Deus ama as pessoas, de como ele não desiste delas, de que mesmo quando tomamos a decisão de deixar Deus e os seus caminhos, ele ainda assim usa coisas loucas para poder tocar no coração delas. Os olhos desse rapaz se encheram de lágrimas. Ele disse: eu estava exatamente do outro lado do lago enquanto caminhava, e eu brigava com Deus e dizia para ele: Deus, eu desisto, está muito complicado te servir. Eu fiz planos e sonhos, mas nada parece dar certo. Eu vou seguir minha vida sem você. Eu não quero mais saber de você. E havia tomado a decisão exatamente do outro lado do lago e vinha brigando com Deus quando ele escutou uma frase que eu disse aqui enquanto estava gravando: Deus não desiste de você, porque tudo pertence a Ele, inclusive você que está aqui nesse mundo. E ele parou para poder ouvir, Deus tocou no coração dele, tivemos a oportunidade de poder orar juntos, e ele me agradeceu muito, dizendo: eu não vou desistir de Deus, eu não vou desistir de Deus. É assim que Deus age. O amor dele é tão grandioso que mesmo que você não se programe para poder estar abençoando uma outra pessoa, para poder estar tocando no coração de uma outra pessoa, quando você está junto com ele, ele olha para você e para mim e diz: olha, já que a gente está andando junto, vamos fazer uma coisa? Gasta um tempinho junto com teu irmão agora, porque teu irmão está precisando entender que eu o amo. E já que você está em sintonia comigo, que você está sentindo meu amor, mostra esse meu amor para o teu irmão, para a tua irmã, que talvez esteja sofrendo e está tendo dificuldade de poder entender esse mesmo amor. É assim que Deus age. Eu posso dizer que senti isso hoje, enquanto gravo essa lição. Louvado seja o nome de Deus por isso. Eu quero desafiá-lo no decorrer desse ano. Estamos ainda bem no comecinho, primeira semana de 2023. Decida viver o amor de Deus, na prática, experimentá-lo como indivíduo, mas fazer com que esse amor se torne conhecido daqueles que estão à sua volta. Eu gostaria de orar contigo, pedindo a Deus para que nos ajudasse a permitir que esse amor nos constrange. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que não existe nada que possamos fazer que vai diminuir esse amor que o Senhor tem por nós. Ajuda-nos a podermos não apenas a ser capazes de sentir esse amor, mas de demonstrar esse amor aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, fazem parte da família de Deus. Queremos que esse ano seja marcado pelo Teu amor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?